Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, tá? Vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula de vetores, né? Na disciplina Física 1. Na aula passada, a gente trabalhou com a questão dos vetores, soma de vetores, né? Basicamente, a gente tratou aqui a definição de vetores, e aí, em seguida, a gente falou daqui da regra do polígono, né? Tá certo? A regra do polígono é basicamente uma regra para você somar mais de dois vetores, tudo bem? Fazer essa soma de mais de dois vetores. Ela é bem básica, né, a regra do polígono. Vamos fazer aqui uma recordação rapidinha aqui, antes de mais nada, né? Suponha que você tem aqui dois vetores aqui, ó, A e B. Tá certo? Dois vetores A e B aqui. Eu vou definir aqui um vetor A e um vetor B, né? E aí você quer somar esses vetores, tá? O truque é bem simples, né, galera? Para a gente fazer essa soma de vetores, né? A gente aprendeu na aula passada a chamada regra do polígono. Como é que você faz aí para somar esses dois vetores? É muito moleza, né? É só pegar, colocar esses vetores numa sequência. Que sequência? Eu vou colocar... todo vetor tem a chamada origem, né? Que é esse ponto inicial. E tem uma chamada o quê? Extremidade. Então, o que você vai fazer para somar vetores? Vamos lembrar aqui, né? Você vai colocar os vetores numa sequência, onde a origem de um, tá? Coincide com a extremidade do anterior, né? Isso, ou seja, ao contrário, a extremidade de A vai coincidir com a origem de B, tá? Então, vou colocar na sequência, né? Que a gente chama de uma poligonal. Aqui eu estou pegando o caso de dois vetores, ó. Eu vou pegar o vetor A e colocar nele, na sequência de A, o vetor B, tá? Colocar o vetor B na sequência. Então, você formou aí uma sequência de vetores. Poderia ter mais de dois vetores, professor? Pode também, não tem problema nenhum. Você pode colocar um terceiro vetor aí. Posso colocar ainda o vetor C, se você desejar. Posso fazer isso aqui, ó. Colocar também o vetor C, né? Um terceiro vetor que é o C. Você pode fazer isso também, né? Vetor C aqui. Aí você vai lá também na figurinha, né? Coloca o vetor C também na sequência. Recordando aí rapidinho, né? Só fazer uma recordação para a galera, né? Isso, pronto. Coloquei aqui o vetor C. Isso é como se fossem deslocamentos, né? Uma pessoa se desloca, né? Faz um deslocamento aí, digamos aí, né? Do ponto A para o ponto B, C e Dzão. Vou chamar assim, né? Vou colocar dar o nome às duas aqui, ó. Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então, qual foi o deslocamento final dessa pessoa? No final das contas, a pessoa saiu do ponto Azão e foi até o ponto Dzão. Então, esse foi o deslocamento final da pessoa aí, né? Que estava caminhando aí, no caso, né? Então, esse vai ser o deslocamento total, que é o vetor soma. Você pode fazer para 2, 3, quantos vetores você quiser. Mas é muito fácil encontrar o vetor soma, né? A partir da chamada regra do polígono, não é isso? Chamada regra do polígono aqui. É muito tranquilo, né? A gente fazer a chamada, obter o vetor soma ali, né? Então, vou dar o nome aqui de S, tá? Esse é o vetor S, né? E lembrar que esse S, na verdade, é quem? É o A mais o B mais o C, né? É o vetor soma aí, no caso, tá? Bom, eu vou usar um pouquinho essa regra hoje, por isso que eu estou lembrando aqui, né? Porque a gente vai usar ela hoje para explorar um pouco mais essa questão de soma de vetores, que vai ser muito utilizada por nós no curso de Física, tá? Certo? A soma de vetores é uma coisa importante, tá? Beleza. Vamos embora. Eu vou usar isso aqui hoje para fazer a soma de vetores, mas de dois vetores que estão numa sequência, tá? Uma sequência mais diferente daquela anterior, onde os vetores estão aqui na mesma direção. Ó. Você está vendo? Ó, você tem o vetor B, ele está horizontal para a direita, e você tem o vetor A, também horizontal para a direita. Você tem dois vetores aí, ó, e esses vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, você tem ali vetores na mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, vetores paralelos. Vou colocar aqui, ó, vetores paralelos, não é isso? No mesmo sentido. Beleza? Então, é uma situação mais interessante, mais prática. Por quê? Se fosse alguma pessoa caminhando, essa pessoa, na verdade, aqui, se fosse um caminhar de uma pessoa, né? Vou colocar aqui um desenho aqui que represente isso, tá? Se fosse, de repente, uma pessoa caminhando aí, aí essa pessoa teria, digamos aí, um deslocamento B, né? Pela figura aí, né? Você teria aqui um deslocamento B, representando o primeiro deslocamento dessa pessoa, B. Digamos aí, vamos dar nome aos bois? Dá um valorzinho aí, pode ser não. Vou colocar o que foi um deslocamento de... Ela caminhou ali, no caso... Digamos que ela caminhou, essa pessoa caminhou ali, no caso, digamos, 30 metros. Pode ser não. O vetor B aqui, ó, ele tem tamanho 30 metros.
Tá? Aí, na sequência, essa mesma pessoa, ela vai caminhar B. Vai ter um deslocamento B aí. Chamar de B o deslocamento da sequência, tá? Vou colocar um deslocamento na sequência, vai ser o vetor B. Vetor B não, eita, eu sou vetor A, isso, vetor A. O vetor A vai ser o próximo deslocamento dela, né? Vai ser o deslocamento na sequência, aí vai ser o vetor A. E aí, vamos dar um valor numérico aqui? Diga aí para mim um valor numérico bom. 50 metros? Pode ser não. 50 metros. Então, foi 50 metros o deslocamento seguinte. Bem, o deslocamento seguinte foi 50 metros. Então, a pessoa foi lá, fez esses dois deslocamentos aí. Aí, se eu perguntasse para vocês, vocês vão responder rapidamente. Qual foi o deslocamento total dela? De onde ela saiu para onde ela chegou? Qual foi o deslocamento total desse cidadão aí? Vocês vão responder fácil para mim. Vai dar quanto o deslocamento total? Confere que dá 80 metros ou não? Sim. Perfeito. Então, o vetor soma é um vetor que vai da origem do primeiro vetor, que é B, para a extremidade do último, que é A. Então, ele está bem aqui, o vetor vermelho desenhado, não é isso? Esse vetor é o vetor soma. E o tamanho dele, qual é o tamanho desse vetor soma? Vai ser o tamanho do vetor B somado com o tamanho do vetor A, que a gente chama de módulo, né? Ou seja, o módulo de S é exatamente o módulo de A somado com o módulo de B. De forma mais simples, né, para quem quiser usar uma notação mais simples, escrever o módulo é só tirar essa seta e tirar as barras. Ou seja, o valor de S é exatamente o valor de A, que deu 50 metros, somado com o valor de B, que é 30 metros. Então, no final das contas, você tem aqui um S aí, teria um tamanho de quanto? De 80 metros. Confere aí ou não, pessoal? É fácil, então, né? Então, quando a gente tem vetores na mesma direção, horizontal aqui, por exemplo, e mesmo sentido, quando a gente tem vetores na mesma direção e mesmo sentido, o módulo da soma, o módulo desse vetor soma, é simplesmente a soma dos módulos. É só somar o valor de A com o valor de B. Tá claro isso? Mas vamos fazer agora uma situação contrária a essa? Vamos pensar, então, que ao invés do cidadão ter caminhado sempre no mesmo sentido, ele tenha invertido o sentido aí. Ele tenha feito uma inversão de sentido. Eu vou copiar aqui essa figura, que ela pode me ajudar aqui na frente. Eu vou fazer uma coisa contrária aqui, ó. Então, ao invés de colocar o B para a direita, eu vou considerar que esse vetor, essa pessoa aqui, nesse nosso cidadão, né? Ele fez uma inversão de sentido aqui, ó. Vamos apagar aqui algumas coisas, né? E ele vai fazer uma inversão de sentido, ou seja, ele vai se deslocar A para a direita, tá certo? Vai ter um deslocamento A para a direita, beleza? De 50 metros ainda, o deslocamento dele é ainda 50 metros, tá? O deslocamento dele ainda é 50 metros. Opa, vamos lá. Olha aqui. Aí, pronto, né? E tem aquele deslocamento lá de 50 metros, mas ele vai voltar B, em vez de ele ir para B para a direita, ele vai B para a esquerda, tá? Então ele volta agora esses 30 metros, tudo bem? Ele vai voltar esses 30 metros aqui, ó. Ele vai voltar. Tá? 30 metros. Aí o nosso cidadão voltou 30 metros, ou seja, ele teve um deslocamento de 30 metros para a esquerda. Foi isso que o nosso cidadão fez aí, ó, tá? Nosso camarada caminhou aí 30 metros para a esquerda. Então, o vetor B, coloca de azul, né? Vetor B, a gente está colocando ele agora para a esquerda aí, ó, com 30 metros. Tá? Pode ser? Beleza? Então, eu vou colocar aqui só os tamanhos, né? Para vocês me dizerem aí os valores, não é isso? Ó, deixa eu ajeitar aqui essa figurinha. Parece que o professor está ruim de desenho hoje aí, ó. Ó, pronto, aqui ficou melhor. De desenho eu sou ruim mesmo sempre todo, ó. Então vai ficar aqui, ó, 50 metros, né? Esse tamanho aqui dá 50 metros. Pode ser? E esse outro tamanho aqui, ó, por favor, dá 30 metros. Eu estou usando os mesmos valores do exemplo anterior, tá? Os mesmos valores do exemplo anterior. Mas aí, nesse caso, qual foi o deslocamento total do nosso camarada aí? Qual foi o deslocamento total dele? Ele andou 50 para a direita e voltou 30 para a esquerda. E aí, esse deslocou quanto do ponto de partida dele? Vocês vão dizer para mim que ele deslocou quanto? De onde saiu para onde ele chegou, o deslocamento dele no fim dos ovos vai ser exatamente aqui, ó. Esses 20 metros, né? O vetor soma aqui, ó, vai dar exatamente o deslocamento total dele agora, vai dar 20 metros apenas, certo? Qual é a diferença desse exemplo por anterior? Né? Qual é a diferença básica, crucial aqui, ó? É que os vetores A e B, ó, eles têm o quê? Sentidos opostos, não é isso? Tá?
os vetores A e B, ó, eles têm sentidos opostos. Então, quando eu estiver trabalhando com vetores que têm sentidos opostos, como é o caso de A e B aqui, ó, o A está para a direita e o B está para a esquerda, né? Ó, eles têm sentidos opostos. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui uma poligonalzinha, fica até legal aqui, ó, colocar essa poligonal, né? Mas a poligonal, curiosamente, não forma um polígono, né? Fica na mesma direção. Então, ele vai A para a direita e B para a esquerda. Então, isso aqui é o vetor soma. Aí você vai dizer, professor, o S não é A menos B, não? Não, tá certo. Aqui o S é a soma, o vetor soma é a soma de A com B. Agora, o valor dele, você tem que ter cuidado, o valor dele está aqui à direita. Esse é o valor do S. O valor de S, o módulo de S, é o módulo de A menos o módulo de B. Tudo bem? Então, tem que ter cuidado com essa coisa para não confundir a expressão vetorial, quer dizer isso aqui, ó, que o vetor soma, de fato, é a soma de dois vetores, com o valor do vetor soma, que nesse caso, o valor do vetor soma é o módulo de A menos o módulo de B, ou seja, vai dar aqueles 50 metros menos 30 metros, que você fez antes ali, né? Que dá exatamente 20 metros. De forma mais simples, né? Fica melhor assim, né? Que quando você estiver trabalhando com vetores opostos, de forma mais simples, quando você estiver trabalhando com vetores em sentidos opostos, o valor do vetor soma é o módulo do maior menos o módulo do menor, ou seja, você vai pegar o valor do maior e subtrair do valor do menor para obter o valor do vetor soma. Tranquilo, galera? É muito fácil somar vetores, né? É muito fácil fazer soma de vetores, principalmente quando esses vetores estão ou paralelos, né? Ou perpendiculares, tá? Perpendiculares, a gente usa o quê? O teorema de Pitágoras, muitas vezes, tá? Paralelos, aí você só vai olhar o quê? Se eles estiverem paralelos, você vai usar para calcular o valor dele. Você vai ver se eles estão na mesma direção e mesmo sentido, que é o primeiro caso aqui. Mesma direção e mesmo sentido, você soma os valores. Mesma direção e mesmo sentido, você soma os valores. E mesma direção e sentidos opostos, você o quê? Subtrai os valores. Tá fácil aí, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Pronto, muito bom, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caso mais geral. Olha, a gente está trabalhando aqui com esses dois casos hoje, né? A gente falou aqui, começou a aula aqui, ó, falando desses dois casos, né? O θ igual a zero, vou colocar aqui melhor a letra, né? O θ igual a zero, que é quando os vetores têm mesmo sentido. Mesmo sentido esses vetores aí. Vocês são desenrolados. Tá? Esse é o θ igual a zero. Por que o θ igual a zero? Porque eu peguei aqui um caso geral, né? Eu peguei dois vetores A e B e eu coloquei eles formando um ângulo θ. Esse caso é mais geral, né? Essa situação aqui é mais geral do que a anterior. Esse caso aqui é mais geral. Aí agora, eu tenho esses dois vetores, né, formando um ângulo θ, e o caso particular, esse caso particular aqui, ó, foi que a gente acabou de estudar, o θ igual a zero, tá? Se esse ângulo θ for zero, o que vai acontecer? O B e o A, eles vão estar o quê? Na mesma direção, no mesmo sentido. Aqui é o valor de S. Nesse caso aqui, o valor de S, foi o que a gente acabou de ver, ó, o módulo de S, é o módulo de A somado com o módulo de B. Né? Você prefere assim? Acho que você gosta mais assim, né? Prefere assim, o valor de S é A mais B. Não é assim? Você prefere desse jeitinho, né? O tamanho de S, né? Esse é o tamanho dele, não é isso? O tamanho do vetor S, tá? Quando eles são opostos, são em sentidos opostos, o ângulo entre eles formado ali, que ângulo seria esse aí, galera? Alguém me diz aqui? Que ângulo seria esse entre eles? Quem que diz aí para mim? É um ângulo raso. Um ângulo raso vale quanto, pessoal? É meia volta. Vale quanto? 180 graus. Então, os vetores aqui, ó, nesse caso aqui, os vetores, eles têm sentidos opostos. Então, eles formam um ângulo aí de 180 graus. Então, nesse caso aqui, galera, o que acontece? O vetor soma, o valor do vetor soma é simplesmente o maior menos o menor. Por exemplo, que vai ser A menos B. Tá? Então, eu tenho dois casos particulares. Eu também tenho o caso de 90 graus. Se você quiser também desenhar aqui, ó, eu também tenho o caso particular de 90 graus. Eu posso até desenhar, ó. Vamos desenhar aqui o de 90 graus, que eu tive uma ideia agora aqui, ó. Vou desenhar também o caso que eles são perpendiculares, ó. Pronto. Vou desenhar o caso que eles são perpendiculares também, ó. Então, você tem já 3 casos para aquele ângulo θ ali. Você já estudou aqui comigo 3 casos para aquele ângulo θ. 0, 180 e 90. Porque quando eles formam 90 graus, o vetor soma vai estar onde, ó? Então, se o vetor soma, é só você desenhar ali, ó,
um paralelogramo. No caso, o paralelogramo é um retângulo. Tá? Nesse caso, o paralelogramo é um retângulo ali. Você complementa ali, ó, você vai formar, você desenha, professor, um paralelogramo, que é um retângulo, porque eles são perpendiculares esses vetores, ou seja, eu coloquei um na horizontal e outro na vertical, para eles formarem aí o quê? 90 graus de ângulo entre eles. Tá? Aqui então está o vetor A, aqui está o vetor B, né? E cadê o vetor soma? Ele vai ser, professor, a diagonal do paralelogramo. Perfeito. O vetor soma é a diagonal do paralelogramo ali, ó. Tá? Show de bola? Então esse é o vetor soma aí, né? Bora desenhar aqui, ó. Bom, agora eu quero saber o módulo desse vetor soma. Quanto é que ele vale, né? Esse vetor soma está bem aqui, ó. Quanto é que ele vale aí? Aí você vai usar o quê? O teorema de Pitágoras. Você vai ver que nesse triângulo aqui, você vai observar que nesse triângulo aqui, ó, o S é o que desse triângulo aí, pessoal? Lembrando aí da aula passada, o S é hipotenusa, não é isso? Boa, bora lá. Então, se o S é hipotenusa, como é que eu posso achar o valor de S em termos de A e de B? Só aplicar o que? O teorema de Pitágoras, não é isso? S quadrado é igual a A quadrado mais Q mais B quadrado. É isso. Então, você tem como calcular exatamente o valor do vetor soma em todos os casos que você conhece para o ângulo de θ igual a, digamos aí, 0 grau, que é o caso deles paralelos, no mesmo sentido, θ igual a 180 graus, eles opostos, e θ igual aqui a 90 graus, tá? Mas eu queria agora uma fórmula para calcular, tá claro isso aqui, pessoal? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Agora eu queria uma fórmula para calcular quando os vetores formam um ângulo θ qualquer. Isso aí, a gente vai ter que usar duas coisas. É a chamada regra do paralelogramo, para determinar a direção e o sentido. Tá? A gente vai ter que determinar a direção e o sentido do vetor. E aí, nesse caso, a gente vai estabelecer uma regra chamada regra do paralelogramo. Tá? E depois vai ter que determinar o módulo. O módulo do vetor. Então, vamos lá. O módulo ele vai ser determinado exatamente pela uma chamada regra, né, que é chamada lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Vocês já viram lei dos cossenos em matemática já? Lá em trigonometria? Me digam aí se já viram. E a direção e o sentido é determinada pela chamada regra do paralelogramo. Então, essas duas coisinhas que a gente vai destacar aqui hoje na aula de hoje, tá certo? Essas duas coisas. Boa, galera. Vamos embora, então. Bom, pessoal, então eu quero fazer o seguinte, eu quero somar dois vetores aqui, que eu chamei vetor A e vetor B, tá certo? Eu chamei dois vetores aqui, A e B, e aí vamos tentar aqui aprender a somar esses vetores. Bom, professor, a gente já aprendeu já, porque você já disse aí como é que funciona a regra do polígono. Perfeito. A gente já sabe somar esses vetores, né? Sendo que na regra do polígono, vocês não têm os vetores dessa forma que está aqui desenhada. Dessa forma que eu desenhei, os vetores, eles têm origens coincidentes. Conferem? Você colocou ele aqui com origens coincidentes. Se você quiser somar vetores dessa maneira aqui, ó, você colocou os vetores com origens coincidentes. E aí a gente aprendeu a regra do polígono, e a regra do polígono não é assim, né? Na regra do polígono, você coloca os vetores na sequência, o A e depois o B, né? Coloca o A e o B aí na sequência, tá? E o vetor soma, ele vai de onde para onde? Ele vai da origem do primeiro para a extremidade do segundo, no caso de dois vetores, ó, né? Epa, professor. Vou botar uma retinha lá, o vetorzinho aí, ó, pronto, né? Então esse é o vetor soma, ele vai da origem do primeiro para a extremidade do segundo, perfeito, né? E note que eu coloquei o vetor B e o vetor A, repeti esses vetores na figura da direita com a mesma configuração deles, ou seja, eles com o mesmo tamanho e com a mesma direção. Por exemplo, aqui, esse vetor B, ele está formando com a direção horizontal aquele ângulo θ, né? O ângulo θ, ele aparece bem aqui, né? Aquele ângulo θ, né? Que está à esquerda, né? Ele está aqui também, ó, né? Esse ângulo θ chama atenção nisso aí. Show de bola? Mas veja, você também poderia dar um detalhezinho aqui, bem interessante essa figura. Você poderia desenhar uma reta paralela a A, passando pela extremidade B. Você poderia fazer isso. Se quiser aqui, ó, sem compromisso, desenha isso. Pega uma reta paralela a B,
passando pela extremidade, ou paralela a, passando pela extremidade B. Perfeito? Repito, ó, uma reta paralela a A, passando pela ponta, né, pela extremidade B. E eu vou fechar ali uma figura bem interessante. Vou pegar uma reta agora, paralela a B, passando pela origem de A, né, passando pela origem de A, passando pelo vetor A. No final das contas, o que é que eu acabo desenhando aí, ó? Que figura é essa que vocês vão representar, vão relembrar aí, das algeometria? Isso aí acabei desenhando o quê? Um paralelogramo, não foi ou não? Os vetores A e B, eles acabam formando os lados de um paralelogramo. Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem os lados paralelos, tá? Então, a gente acaba desenhando exatamente essa figura, né? Bem legal na geometria, né? O paralelogramo, tá? É claro que vocês vão lembrar também comigo aqui que a soma de vetores ela é comutativa. O que quer dizer isso? Eu somei aqui o A e depois o B. Eu fiz uma sequência. Eu coloquei o vetor A e depois eu coloquei o vetor B, né? Na sequência A e depois B. Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter pego aqui o vetor B. Tá? Eu poderia ter pego o vetor B aqui, ó. Colocado o vetor B. Deixa eu pegar ele e repetir ele aqui. Eu poderia ter pego o vetor B. Depois do vetor B, eu poderia ter pego na sequência o vetor A. Não ia ter diferença nenhuma. Né? Porque a soma de vetores ela é comutativa, né? Ó. Então, eu vou pegar agora na sequência o vetor A. Aí, ó, fica a sequência legal aí, né? E o vetor soma vai ser a mesma coisa. Ele vai da origem do primeiro. Ele vai da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui o vetor soma. Olha lá o vetor soma ali, ó, né? Vetor soma. Coloquei aqui o vetor soma, pronto. Ficou assim, ó. Vetor A. Esse é o vetor B primeiro, né? Aqui vem o vetor A na sequência, não é isso, tá? E aí, claro, o vetor B, ele ainda continua com as mesmas propriedades dele. Eu posso desenhar aqui uma reta horizontal, não é isso? Que é paralela a A, tá? E uma reta paralela a B, essa reta inclinada. O que eu vou formar de novo? Vou formar de novo que outro paralelogramo, não é isso? Tá? Mais uma vez, esse ângulo aqui continua sendo θ. Tá? Aquele também ainda é θ, não é isso, né? Veja que é a mesma figura que ficou à esquerda e direita ali, ó, né? Em cima e embaixo, perdão, né? É a mesma figurinha. Então, o mesmo paralelogramo. Qual é a diferença crucial de uma para outra? Ó, a diferença aqui é só a disposição dos vetores. Ó. Aqui o vetor A ele está abaixo e aqui ele está acima. O vetor B está à direita e aqui ele está à esquerda. Não tem mudança nenhuma. E ali o vetor soma, ele continua indo na mesma direção e no mesmo sentido. A figura é a mesma, não muda nada, tá? Não muda nada de uma figura para outra. Tudo bem? Certo? Então, aí, chama a atenção o seguinte, que eu posso também usar essas figuras aqui, ó, para construir também do lado esquerdo aqui, ó, esse paralelogramo. Por que não? Ó? Vou também desenhar ali o paralelogramo. Ó. Vou pegar uma reta paralela a A, passando por B, e uma reta paralela a B, passando por A, pelo vetor A, pela extremidade de A. E aí ficou muito legal, ó, porque também ficou o paralelogramo aí, ó, do mesmo jeito, né? Isso, eu posso pontilhar essas retas, né? Vai ficar um pouquinho mais didático, né? Pronto, vou pontilhar aqui, ó. E o vetor soma, curiosamente, com as mesmas figuras aqui à direita, o vetor soma ele vai estar onde, professor? O vetor soma, ele vai estar também na diagonal do paralelogramo. Tanto nessa figura como essa, o vetor soma ficou na diagonal. Ele vai ficar também lá, ó. O vetor soma também, ó, vai ficar na diagonal do paralelogramo. Então, agora aqui, ó, está estabelecido já a regra do paralelogramo para vocês, ó. Como é que eu faço, professor, para somar dois vetores que têm origens coincidentes? Que é essa figura aqui, ó. Como é que eu faço para somar dois vetores com origens coincidentes? O que você vai fazer? Você vai desenhar um paralelogramo onde uma das retas vai ser paralelo ao vetor A e a outra reta paralela ao vetor B, tá? Isso é importante destacar que a regra do paralelogramo só vale para dois vetores, tá? Regra do paralelogramo vale apenas para dois vetores. Vale apenas para dois vetores, ou seja, para um par de vetores, né? Um par de vetores. Show de bola? Importante isso, né? Regra do polígono. Regra do polígono não, você pode usar ela para quantos vetores você quiser, tá? Mas a regra do paralelogramo já é muito boa. A regra do paralelogramo já é muito boa porque ela dá para resolver muitos problemas de física, tá? Então fica assim, ó. O vetor soma sendo a diagonal, né, daquele
paralelogramo formado pelos dois vetores. Tudo bem? Claro que são duas diagonais, né? Mas claro que você está falando da diagonal que parte da origem coincidente, né? Claro, existe uma outra diagonal aqui. Essa outra diagonal, depois a gente pode falar dela, ela é o vetor diferença. Mas essa aqui, ó, ela que parte da origem é o vetor soma. Tudo bem? Certo? Bora lá. Vamos fazer um exemplo disso? Aqui, ó, para uma aplicação disso aqui direto aqui, ó, que é você pegar dois barcos, né? Eu desenhei aqui dois barquinhos, o meu desenho não está muito bom, mas são dois barcos aí, ó, que estão puxando um terceiro barco, né? Tá? Aqui é o barco 1, o barco A, tá? E aqui o barco B e o barco C. São 3 barcos aí, onde 2 estão arrastando um terceiro, tudo bem? E aí esses barcos exercem uma força F1, força é grandeza vetorial, né? E F2 sobre o barco A. Acaba que o barco ele vai se mover, né? Existe um ângulo aqui entre essas forças, né? Que é exatamente os cabos, né? De tração ali, né? Que estão arrastando o barco A, né? Vão exercer essa força aqui, né? Esse ângulo aqui, né? Essas forças formando esse ângulo. Você tem aqui um fio, né? Um cabo e outro cabo, né? Esses dois cabos formando o teto entre eles. Aí a pergunta bem simples é a seguinte, ó. Para onde é que esse barco A vai se mover, né? Acho que geralmente os alunos respondem, professor, ele vai no meio, né? Intuitivamente os alunos sempre respondem isso, né? Confere, alguém já pensou isso aí ou não? Alguém que já queria dizer isso? Se eu perguntasse, professor, para onde é que ele vai no meio, né? Porque, na verdade, o meio, que é o meio que você pensou o meio? O meio, no frigir dos ovos, é, na verdade, a diagonal do paralelogramo, que os dois vetores F1 e F2 formam entre eles. Tá aí, ó, né? Exatamente, eu puxei aqui uma reta paralela a F1, passando por F2, e uma reta paralela a F2, passando pelo vetor F1. Então, aí agora eu vou pontilhar, só para ficar um pouquinho mais elegante, né? Diferenciar os vetores dessas retas, né? Tá bom? Aí fica um pouco mais elegante. E o vetor soma, ele aponta onde, professor? Ele aponta na diagonal do paralelogramo, olha, ó. O vetor soma, ele aponta ali, ó. Vai ser a diagonal desse paralelogramo, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Vetor soma. Show de bola? Né? Que alguém disse aí no meio, seria mais ou menos aqui a direção que o barco vai se mover. Na direção do que a gente chama de força resultante. A força resultante é, na verdade, o valor do o vetor F1, perdão, né? O vetor F1 somado com o vetor o quê? F2, tá? Agora, vamos lá. Suponhamos aí que você tivesse o valor de F1 igual a... vamos dar um valor aqui numérico, né? F1 e F2, eles valem ambos, digamos aí, 400 kg força. Que é aquela unidade de força que a gente falou na aula passada, né? E eles formassem um ângulo θ aí, ó. Formassem um ângulo θ, digamos aí de... deixa eu dar uma melhor aqui nessa figura. Então, eles formassem um ângulo θ aí, digamos aí de 60 graus. Pode ser não, 60 graus fica bom? 60 graus, né? Vou colocar um vetor aí de 60 graus aí, tá? Um ângulo, né? Que vetor, né? Os ângulos entre os vetores de 60 graus. Me confundindo aqui, rapaz. 60 graus é o ângulo. Então, aí, se você quiser saber o seguinte, você tem aí o valor de F1, tem o valor de F2, tem o valor de F1, tem o valor de F2, tem um ângulo entre eles. Quer saber agora o valor da força resultante. E aí? Como é que eu vou obter a força resultante? Então, você precisa agora de uma fórmula matemática que te dê um módulo de dois vetores, independente do ângulo entre eles. Quando o ângulo é 0 e 180 graus, ou 90, a gente já sabe como fazer. É isso que a gente está dizendo. Como fazer para somar vetores em que os ângulos entre eles não é necessariamente 0, 180 ou 90, tá bom? Vamos fazer o seguinte, isso aqui é a chamada lei dos cossenos, que a gente usa lá, que aprende a matemática, né? A chamada lei dos cossenos aí. Bom, o que é que acontece aí? Eu tenho aqui os vetores de novo, né? O A e o B, né? Mais uma vez, né? O vetor A e o vetor B. Eles estão aí formando, né? Os lados de um paralelogramo, né? Eles estão aí nessa sequência aí, né? Tá? E eu quero determinar exatamente o tamanho de S. Olha lá, essa questão aqui, ó. Eu quero saber o valor de S, dado o tamanho de A, B e o ângulo θ entre eles. Então, esse é o nosso desafio. Vamos fazer um truquezinho aqui, o seguinte.
Uma das coisas mais interessantes da matemática, vocês vão concordar comigo, que é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, nossa senhora, é muito legal. Então, é muito importante. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é muito bom você usar quando você tem triângulos retângulos, né? Triângulos com ângulo de 90 graus. Aqui, aparentemente, não aparece nenhum triângulo retângulo aqui. Mas eu vou tentar forçar a existência de um. Eu vou pegar aqui uma reta horizontal, paralela a, vou dar uma esticada aqui, ó, nessa reta paralela a, vou dar uma prolongada, né, nesse vetor aqui. Pode ser? Vou prolongar esse vetor aqui, ó. Prolonguei. Tá? E eu vou também puxar ali uma reta paralela, vertical, perdão, né, uma reta perpendicular, vertical, passando pelo ponto C. Isso é bem legal, porque quando eu faço isso, olha o que acontece aí, ó, olha o que aparece. Olha lá. E aí, alguém me diz aí, não, apareceu o quê? Um triângulo o quê? Um triângulo retângulo, não foi? Quando a gente faz isso, esse truquezinho aí, ó, aparece um triângulo retângulo. Né? Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Tem aqui ângulo de 90 graus. Né? Show de bola? Aí esse ponto aqui extra eu vou chamar de ponto F. Ponto F, né? Esse ponto extra ali que surgiu, né? Tem o O, o A, o B, o C, né? Vou chamar de D também, né? D também, pode ser também. Ponto D, né? Então ficou legal aí. Por quê? Porque surgiu agora um triângulo retângulo, tá? É claro que essa linha pontilhada aqui, ó, essa linha pontilhada, ela tem o mesmo tamanho do vetor B, né? Isso é um vetor, são lados de tamanhos iguais, ó, né? Não são paralelos, mas também tem o mesmo tamanho. Então, isso aqui também é B. Confere? Esse cara também é B. Nessa horizontal aqui, eu não sei quanto equivale isso, mas eu vou chamar isso aqui de X por hora. Tá? E essa outra linha vertical, que eu adotei ali, né, que a gente colocou, eu vou chamar de Y. Tá? Estou falando isso por quê? Porque o X e o Y, é interessante, né? Eles têm a ver com o triângulo retângulo, né? Eles têm a ver com esse triângulo retângulo maior. Tá certo? Eles têm a ver com esse triângulo retângulo maior. Tá? É claro que aquele lado ali também, né? Aqui é o A. É o tamanho de A, né? Tem o vetor A, e esse aqui tem o tamanho de A, que a gente chama assim, né? Só A, né? Para dar o tamanho da grandeza ali, né? Daquele segmento. Beleza? Show de bola, né? Qual a vantagem de você ter colocado aquele triângulo retângulo à direita ali, ó? Porque formou agora dois triângulos retângulos, né? Primeiramente formou esse aqui. Vou colocar esse triângulo retângulo aqui que a gente vai formar, né? Tem formado aqui, ó. É um triângulo retângulo interessante para a gente. Porque tem o B como um dos lados, né? O B, inclusive, ele é o que desse triângulo retângulo? É cateto ou hipotenusa? Alguém me diz aí? O B é o que dele? Cateto ou hipotenusa ali? Para esse triângulo amarelo aí que a gente está pintando. Bora, galera. Cadê a participação? B vai ser o quê? Hipotenusa. Boa, Giovana. Boa, hipotenusa aí. Show de bola. Então, B e hipotenusa. E o X e o Y são o quê? São catetos. X e Y são catetos, né? X e Y são catetos, né? E o B é hipotenusa, por sua vez, né? O B vai ser hipotenusa aí. Boa? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, tira isso, né? Fica claro aí, né? Não precisa, né? Deixa eu tirar essa parte aqui. Bom, então X e Y são catetos e o B é hipotenusa. Então, como é que eu posso relacionar X e Y e B? Teorema de Pitágoras, pode ser ou não? Então, para esse triângulo aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, o que eu relaciono aí? Ó? Você vai ter o seguinte, ó, que B quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Confere ou não? Tem essa relaçãozinha aí de bolso aí, né? Tá tudo bem ou não? Certo? É um teorema de Pitágoras. Aquele triângulo ali amarelo tem mais informações. Ele tem mais informações interessantes, tá? Por exemplo, aqui, a gente consegue relacionar esse B aqui, né, esse segmento B, a gente sabe o ângulo que ele forma com a horizontal, porque o B, essa direção, ó, essa direção de vetor B, que é a direção dessa mesma reta, né, que são paralelas, forma um ângulo θ com a horizontal. Então, aquele mesmo θ, ele aparece aqui, ó. Aquele mesmo θ, ele aparece aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso aí, no caso, eventualmente, né, relacionar o B, o X e o Y em termos de senos e cossenos. Opa, trigonometria, professor. Verdade aí, ó. Vamos usar, então, a trigonometria
para relacionar o B com x e y. Então, vou invocar aqui, vocês vão lembrar comigo, o que é o seno de um ângulo. Me lembra aí o que é o seno de um ângulo. É o quê? O cateto oposto sobre quem? Sobre a chamada hipotenusa, não é isso? Não é? Isso é o seno. O cosseno de um ângulo θ, um ângulo cosseno. Isso. Né? O cosseno é o quê? Me lembra aí? O cosseno vai ser o quê? Pode falar, eu não vi não. Cateto adjacente, perfeitamente. É o cateto adjacente. Boa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse é o cosseno, né? Então, na figurinha ali, ó, o seno de θ vai ser quem? Para quem é que θ está olhando? O cateto oposto é isso, é para quem ele olha. Para quem o θ está olhando? O θ está olhando para x, não é isso? O θ olha para x. Ou para x, não. Eita, professor. Então, vou errar. O θ está olhando para quem? Está olhando para y. Y é o cateto oposto, não é isso? Y é o cateto oposto. Ele olha para y. Então, y sobre a hipotenusa aqui é B. Resultado, y é igual a quem? B vezes seno de θ. Show de bola, galera? Esse é o y. Tá? Deixa aqui guardadinho, né? Por sua vez, o cosseno de θ, ele me dá o seguinte, o cosseno de θ. O cosseno de θ, ele vai me dar o seguinte. O cosseno de θ é o cateto adjacente àquele ao lado. Quem que está ao lado de θ? O cateto ao lado de θ é o x. Confere ou não? É o cateto ao lado de θ. É o x aqui, ó. Vai ficar x sobre a hipotenusa, que é B. Então, o resultado, ó, x é igual a pegar esse B dividindo, ó. Vou pegar esse B dividindo e vou passar multiplicando. Mesma coisa que eu fiz antes, ó. B dividindo e vou passar multiplicando. Ó. X é quem? É B vezes cosseno, tá? Então, eu vou deixar essas relações, né? Que vem do triângulo amarelinho ali, né? Isso, aquele triângulo auxiliar. Tudo bem? Qual foi a vantagem de colocar esse triângulo amarelo? Foi que, além de você relacionar essas grandezas x e y, né, e você fechou ali um outro triângulo ali, ó. O OCD, ó, OCD. Esse triângulo OCD, o maior dos triângulos aqui, ó, ele também é retângulo. Não só o triângulo amarelo, mas esse triângulo maior. Esse triângulo maior tem uma vantagem. Vamos aqui para a próxima figura, ó. Esse triângulo maior tem uma vantagem, porque eu coloquei ele agora, essas duas partes aqui, ó, esse triângulo amarelo, né? Porque o triângulo maior, na verdade, ele é, na verdade, ali, ó. Perdão. Esse triângulo maior aqui, ele é também retângulo. E nesse triângulo retângulo aqui, o S, na verdade, é a hipotenusa, tá? O S é a hipotenusa. Um dos catetos do triângulo é Y, mantém-se como Y. E o cateto maior, quanto é que é o cateto maior? Na verdade, o cateto maior é o tamanho de A somado com o tamanho de X. Ou seja, o cateto maior tem tamanho quanto? A mais X. Tá claro isso aí, pessoal? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras também aqui ou não? Para envolver o tamanho de S, o módulo de S? Posso. Eu vou usar mais uma vez o teorema de Pitágoras, não é isso? Então vamos fazer isso aqui, ó, usando mais uma vez o teorema de Pitágoras. Você vai chegar no seguinte aí. Vamos fazer aqui comigo essa continha de padaria, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. Opa, por favor, meu amigo. Aí seria tipo S ao quadrado seria igual a mais x ao quadrado mais y ao quadrado? Lindo. Exatamente, meu amigo. Exatamente. S quadrado é igual a quem? A mais x ao quadrado mais quem? Y quadrado. Exatamente. Ou seja, o A mais x é um cateto. A mais x é um cateto. Y, né, é outro cateto. Estou falando do cateto do triângulo, o quê? Do triângulo O. Aqui faltou o C, não foi? Ó, OCD, né? Do triângulo OCD. OCD. É isso. E o S é a hipotenusa, né? S é a hipotenusa. Exatamente. Então, você agora vai o quê? Você tem essa expressão, você vai agora desenvolvê-la. Vamos fazer um desenvolvimento dela aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Você está vendo ali que tem um quadrado da soma. Olha lá. Não aparece aqui o quadrado da soma, não? Vocês aprendem o quadrado da soma. O quadrado da soma é o quê? O quadrado primeiro mais o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. É isso aí ou não? Quadrado da soma, né? Mas ainda tem, professor, o y quadrado. Isso, tem o y quadrado aqui. Aí você tem duas coisinhas aqui, ó, que a gente vai resgatar aqui, ó. Duas coisinhas. Primeira coisinha que eu vou pegar aqui em cima, ó. Eu tenho a primeira coisinha aqui que eu vi antes, agora há pouco vocês, é o seguinte, que o x quadrado
é igual a quem? X quadrado mais Y quadrado é igual a quem? A B quadrado. Então, eu posso trocar isso aqui ó, por B quadrado. Pode ser ou não? Isso aqui eu vou trocar por B quadrado. E esse X aqui, quem é esse X? Esse X, professor, é o... Olha lá, X quem é? B quem? B cosseno. Vou lembrar aqui que o X é B cosseno. Então, esse X aqui, eu vou trocar por B cosseno. Então, se eu fizer isso, não tem mais X. Só vai ter o quê? O A, que eu queria, que é um dos vetores que eu estou somando. O B, que é outro vetor que eu estou somando, e o ângulo entre eles. Olha que legal. Vai ficar assim, ó, a expressão, ó. Que legal, ó. O professor demonstrou o teorema de a lei dos cossenos, ó. A quadrado mais 2AB cosseno de θ mais B quadrado. Vou dar uma arrumada na casa. Tá? Assim tá legal, né? Assim tá até bonitinha a expressão. Mas ainda vou escrever melhor, que eu acho que fica melhor ainda, né? A gente escreve assim ainda, ó. Uma expressão melhor aqui, ó. Fica melhor assim ainda, ó. S quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno do ângulo entre eles. Olha que legal. Vou pegar aquela figura que a gente começou a aula aqui hoje, né? E deixar ela bem juntinho do lado da fórmula. Porque aí a gente consegue visualizar o que eu estou querendo, o que a gente queria fazer, ó. Chegamos onde a gente queria. Olha lá. Exatamente o que o professor queria mesmo, ó. Ele queria pegar dois vetores, A e B, dado o ângulo θ arbitrário entre eles, e ele queria encontrar exatamente o seguinte, ó, o valor desse vetor soma. Não é esse que eu queria ou não? Que massa! E aí, ele acabou encontrando que o valor desse S é o quadrado de A mais o quadrado de B. Lembra muito esses dois primeiros? Lembra muito o quê? O teorema de Pitágoras, caso em que o ângulo é 90 graus. Tá? Mas ainda tem outro termo extra, que é o termo 2AB cosseno do ângulo entre eles. Então, quando você usa isso, você está fazendo a chamada lei dos... Olha que faltou aqui, ó. Lei dos cossenos. Tá? Lei dos cossenos. Vocês estudaram a lei dos cossenos em matemática ou não? Estudaram, não foi o que vocês falaram para mim, não é isso? Né? Mas era assim a lei dos cossenos na matemática ou tem alguma coisa que eu errei aí? Será que eu estou errado? Pelo menos eu fiz as contas. Deu certo, foi? Opa, minha amiga, por favor. Opa. A lei dos cossenos tá só um sinalzinho aí diferente, mas eu já sei por quê, eu já vi uns vídeos no YouTube. S ao quadrado igual a quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes B vezes o cosseno de θ. Menos ali. Exatamente, ó. Lá na lei dos cossenos da matemática, ela aparece com sinal de menos, perfeitamente. Ela aparece com sinal de menos. E aí, por isso que eu chamei aqui a minha lei dos cossenos, que eu não errei, eu acredito que esteja certa, e chamei de lei dos cossenos modificada, que ela vai ser aplicada para vetores. A da matemática, minha amiga lembrou bem aí, ela aparece um sinal de menos aqui. Vamos relembrar lá? A lei dos cossenos da matemática, era essa aqui mesmo ou não? A da matemática é essa? Como é que é a lei dos cossenos da matemática? É assim, professor, ó, você pega... Eu lembro bem, professor, você pega um triângulo, digamos um triângulo aqui escaleno, né, que é um triângulo de ângulos menores do que 90 graus, né, todos os ângulos são agudos. Eles têm lados A, B e C, eu chamei aqui os lados de A, B e C, tá? Os companheiros dos lados A, B e C, A, B e C. E os ângulos opostos desses lados, eu chamei aqui de alfa, tá? Alfa, pode ser alfa, beta e gama. Pode ser não, alfa, beta e gama. Perfeitamente. Alfa, beta e gama são exatamente os ângulos, né, de cada um dos lados. Ó. O alfa oposto a A, oposto ao lado A, beta oposto ao lado B e gama oposto ao lado C, né, usando as letras gregas, é isso? E o que é que a gente mostra na matemática? Que a lei dos cossenos da matemática, ela é o seguinte, vamos aqui lembrar aqui, ó, o quadrado de um lado, oposto a um determinado ângulo, é igual a soma dos quadrados dos lados adjacentes, né, o B quadrado somado com C quadrado, menos 2 vezes o BC cosseno de alfa. Então, lá na matemática, um sinal de menos. E o ângulo alfa é exatamente o ângulo oposto ao lado que a gente quer determinar. Confere isso aí? Show de bola? Beleza? Professor, meu celular está descarregando e eu não estou conseguindo entrar pelo notebook. Coloca o carregador, Ellen. O meu também está no carregador, tá? Só ficar um pouquinho afastado aí, mas dá para continuar. Vamos embora, beleza?
Bom, aí, isso aí é na matemática. Na física, a gente acabou de ver uma figurinha em que o vetor está aqui, né? O vetor S, o vetor soma, ele é a diagonal de um paralelogramo, né? Ele é a diagonal desse paralelogramo aqui. Tá? Essa diagonal do paralelogramo, que eu desenho aqui, ó, o vetor B é um lado, o vetor A é outro lado, né? Certo? A e B são os lados do paralelogramo. Você tem o S, que é a diagonal, e tem esse ângulo θ. Tá? Esse ângulo θ aqui. Claro que esse ângulo θ é o ângulo entre os vetores A e B. Mas existe também uma possibilidade de você pegar esse ângulo alfa. Aqui, ó. Quem é o alfa? O alfa é exatamente o ângulo que olha nesse triângulo azul para a soma dos vetores. Então, o alfa é o ângulo que olha para a soma dos vetores. Então, o alfa, ele parece muito com o alfa de cima. Confere ou não? O alfa lembra muito esse alfa de cima. E o S lembra muito quem? O lado A. Né? O lado A. Show? E o A e o Bzinho, né? O A e o Bzinho lembram, na verdade, o B e o C. Confere ou não? Você comparando aqui as figuras, ó. Alfa é esse mesmo alfa. O A é o lado oposto a alfa, que é, no caso, o S. E o A e o Bzinho são, na verdade, o Bzão e o C de cima, né? Então, se você usar a lei dos cossenos na matemática, você encontraria a seguinte relação, ó. S quadrado é igual a quadrado mais B quadrado, né? Tá? Menos 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo entre eles, entre os lados A e B. Então, seria cosseno de alfa. Bom, aí vocês estão vendo que não tem nada a ver de menos, de mais, né? Tem um sinal de menos aqui já, né? Já tem um sinal de menos. Já apareceu o sinal de menos. Mas, ó, professor, o senhor tem mais lá. Vamos lá, vamos corrigir. Por que lá era mais? Porque lá aparecia não cosseno de alfa. Naquela minha lá, antes aparecia o quê? Ó? O cosseno de θ. Isso. Aí tem uma coisa que eu vou lembrar vocês aqui. Acho que vocês não viram isso ainda. Não sei se vocês já viram. Mas eu vou relembrar aqui, ou quem viu ou quem não viu, vocês vão ver que isso é importante. Em trigonometria, tem algumas propriedades interessantes que envolvem ângulos suplementares. Que é o seguinte. Quando alfa mais θ ali, na verdade, eles são ângulos suplementares, porque eles formam ali 180 graus. Não tenho dúvida disso. Se eu puxar uma retinha aqui paralela, não tenho dúvida disso. Se eu puxar uma reta para estender ali o B, né? Se eu prolongar o vetor B, eu vou ver que realmente aqui, ó, o professor tem razão. Isso aqui é o θ. Então, θ mais alfa forma um ângulo raso. Θ mais alfa forma esse ângulo raso aqui. O θ mais alfa é 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. Alfa e θ são ângulos suplementares, ângulos que somados dão 180 graus. Tá? A gente chama assim, né? Ângulos suplementares. Beleza? Aí existe uma coisa interessante, ou seja, o alfa, na verdade, né? O alfa é 180 graus menos θ. E tem uma coisa bem legal na trigonometria. É possível mostrar que o cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. É isso que eu não vou mostrar, eu vou fazer aqui só lembrar aqui para vocês que vocês vão aprender isso em trigonometria, né? São relações da trigonometria, né? Mas isso aqui é bastante útil. Por quê? Por exemplo, vocês têm lá na trigonometria uma tabela para os chamados o quê? Ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? 30, 45 e quanto? E 60, né? 30, 45 e 60. Perfeito, Giovana. 30, 45 e 60. Aí vocês têm uma tabela que encontra, né, o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de 60. Agora imagine se eu perguntasse para algum de vocês qual seria o cosseno de 120. Você acha estranho? Ó, cosseno de 120? Cosseno de 120. Quanto é que seria o cosseno de 120? Você acharia estranho? Bom, pelaquela minha expressão de cima, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno do seu suplementar. O ângulo suplementar 120 é o ângulo que somado com 120 dá 180, que é quanto? 60 graus. Não é isso? Ou seja, o cosseno de 120 é, na verdade, 120 graus, é menos o cosseno de 60, ou ainda, o cosseno de 120 graus, ele é negativo, ele vale o quê? Menos 1/2, porque o cosseno de 60 é 1/2, né? Então, o cosseno de 120, ele vale menos 1/2, né? Isso é legal, né? Porque dá para achar ângulos, uma formulazinha que dá para achar, por exemplo, cossenos, né? De ângulos maiores do que 90 graus.
Beleza? Né? Show de bola aí, galera? Tranquilo? Vamos seguir? Então, isso aqui agora, acho que está explicando por quê, né? Se a gente usar isso aqui, ó, está explicando por que na física, né, aparece um sinal de mais. Por quê? Porque o cosseno de alfa vai ser igual a menos o cosseno de θ. Aí, quando você substituir ali dentro, ó, fica exatamente agora o mais, não é isso? Fica exatamente o mais AB cosseno de θ. Agora está explicado, porque na matemática, na física, é a mesma fórmula, só que o ângulo que você estava usando na matemática é um e o da física é outro, não é isso? Tá? Mas, no final das contas, essas fórmulas estão relacionadas. Show de bola? Dúvidas? Não. Beleza. Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Então, bom, agora a gente tem aquele probleminha que a gente fez agora há pouco, né? Que é do barquinho, que eu disse que uma força aqui, né? A força F1 era igual a força F2, que valiam aqui 400 kgf. Eu vou chamar isso aqui de F, simplesmente F, né? E eu queria o ângulo θ, eu dei ali, né? De 60 graus. E agora eu queria saber o valor da força resultante. Bom, a força resultante é exatamente a soma dessas forças. É igual a soma de F1 com F2. Então, a força resultante, galera, é simplesmente você pegar ali, ó, e aplicar o que é a lei dos cossenos. Então, essa força resultante é como se fosse o vetor soma. É o vetor soma, né? Então, o valor dela ao quadrado é igual ao valor de F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, F2, produto multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, eu vou usar aqui, ó, a lei dos cossenos, minha galera aí, ó. É isso que eu vou fazer aí, ó, usar a lei dos cossenos. Então, aí eu vou substituir os valores, ó. Para a gente aqui não ficar colocando o valor, né, 400 ao quadrado, 400 ao quadrado, mais 2 vezes 400 vezes 400. Eu achei um truque legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que, se ambos são 400, eu vou chamar simplesmente de F, tá? E no final eu substituo que esse F vale 400 kgf. Então, eu venho aqui, ó, continuo minha continha de padaria. Vamos lá continuar aqui a continha de padaria, que é a seguinte, ó, força resultante ao quadrado é igual a F quadrado, mais F quadrado, mais 2 vezes F, cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de 60 graus. Vamos embora? Vai fazer aqui sem a conta, ó, professor. Força resultante ao quadrado vai ser igual a F quadrado, mais F quadrado, eu repeti, 2F quadrado, né, porque F vezes F dá F ao quadrado, cosseno 120, quanto é que é para mim aí? Cosseno 120, vamos lá, ninjas. Vai lá. 1/2, é? 1/2, não é isso? Então, ó, cosseno 120 é 1/2, resultado, ó, força resultante ao quadrado, quem é bom de conta aí, ó, F quadrado, mais F quadrado, esse 2 com esse 2 simplifica aqui ou não? Vai dar F quadrado ali, não é isso? Boa. F quadrado mais F quadrado dá quanto? 3F quadrado, né? Isso, 3F quadrado, perfeito. Aí aqui eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, ó. Aqui e aqui, ó. Que a raiz quadrada do valor dele ao quadrado é ele mesmo, né? Isso aí não tem para onde correr. Então aqui vai dar força resultante. E aqui dá raiz de 3F, porque o F quadrado também cai fora da raiz. Ou seja, a força resultante, ela vale quanto? Ela vale 400 kg a força, né? Vezes a raiz de 3. Coloca aqui, ó, 400 raiz de 3 kg a força. Quem quiser fazer a continha aqui de padaria, lembra que raiz de 3 vale mais ou menos quanto? Raiz de 3 é 1,73. Então, quando multiplicar ali, ó, vai ficar aqui força resultante ao quadrado, é quem, ó? 400 vezes 1,73 dá, que é bom de conta, 692. Força resultante. Força resultante, na verdade, né? Força resultante vai dar 692 kg a força, né? Tá lá o valor da força resultante. Beleza? Ó, repete aí, ó. Fica aí na memória da gente aí, ó. Que a gente tá vendo aqui hoje, ó. Regra do paralelogramo para encontrar a direção e sentido vetor soma. E lei dos cossenos para obter um módulo. Show de bola? Vamos aqui mais, ó. Aqui é outro exemplo parecido com esse que eu acabei de fazer. Tá? Eu vou fazer de novo esse exemplo. Agora eu vou pegar dois vetores de mesmo tamanho, F1 e F2.
tem mesmo tamanho. Vou usar essa notaçãozinha aqui, ó. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2, que eu vou chamar de F, tá? Mas agora, ao invés do ângulo entre eles ser 60 graus, qual foi o ângulo que eu coloquei entre eles aqui, ó? Foi quanto? 120. Perfeito, Giovana. Show de bola. Perfeito. Show de bola. Né? Então, vai ficar 120 aí. Então, resultado aí, ó. Vamos aplicar aqui. Como é que eu faço para achar a direção e o sentido? Então, ó, pelo que a gente aprendeu hoje, ó, pega uma reta paralela ao F1, passando por F2, e pega uma reta paralela a F2, passando por F1. Ou contrário, uma reta paralela a F2, passando por F1. Eita, professor, agora, isso aí, ó, isso aí, perfeito. Perfeito aí, ó. Então, você fez o quê? Desenhou um paralelogramo, né? Os vetores são lados desse paralelogramo. Foi a palavra que eu mais usei hoje aqui, né? Tá? Então, tá aí o desenho, né? A figura do paralelogramo. O vetor soma, como eles já estão com origens coincidentes, é o vetor que vai da origem comum a eles, né? Isso, até a posição ali, até o lado oposto, né? Isso, formando ali uma diagonal, né? A diagonal da figura. Beleza? Show de bola aí? Bom. Estou dando uma ajeitadinha aqui. Boa, tá aí, né? Então, essa é a figura da gente, é isso, nosso paralelogramo aí, né? Então, esse é o vetor soma, ó. Esse é a força resultante aqui, ó. Não tem para onde correr, ó. Essa aqui é a força resultante, tá? A força resultante, que é exatamente o vetor F1 somado com o vetor F2. Como é que eu acho aí o valor de F1 e F2? E aí, como é que eu acho o valor de F1 e F2? Usa a lei dos cossenos. Lei dos cossenos aí, ó. Lei dos cossenos, que a gente chama de lei dos cossenos modificada, né? Modificada. Eu estou falando aqui modificada para não confundir com a lei dos cossenos da matemática, né? Ser justo que também existe uma lei dos cossenos na matemática, né? Então, vai ser assim, ó. F resultante ao quadrado, que é a soma, é o F1 quadrado, mais F2 quadrado, mais 2F1, F2. Vocês estão vendo que quando eu vou trabalhar com o valor do vetor, eu faço de forma mais fácil, né? Eu tiro aquela seta e também eu tiro as barras, né? Isso aqui é o módulo, né? Aqui é o módulo. Isso aqui são os módulos, né? Ou seja, o valor dos vetores. E aqui é vetorialmente falando, é isso. Vetorialmente falando, eu tenho, né? Essa relaçãozinha aí, né? Isso aqui em cima, né? Tá? Agora aqui é o módulo. Então, aí eu tiro isso, né? Essa seta e também tiro as barras, tá? Faltou ainda o quê, pessoal? O cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 120 graus. Beleza? Vou substituir os valores das forças, né, que são iguais a F, né? F quadrado, mais F quadrado, mais 2F vezes F. Cosseno de 120. Aí, opa, professor, cosseno de 120, eu lembrei, ó. É igual a menos o cosseno de 60, porque são ângulos suplementares, 120 e 60. Então, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Perfeito. Como o cosseno de 120 já sabe que é um meio, o do de 120, de 60 é um meio, né? Perdão, de 60 é um meio. O de 120 vai ser menos um meio. Beleza? Então, aqui fica vezes em cima, ó, menos um meio. Tá? Aí a gente continua a conta de padaria, aqui embaixo. Vamos continuar a conta de padaria, simplificando. Esse 2 com esse 2, ó. Resultado, vai ficar assim, ó. F resultante ao quadrado é igual a F quadrado mais F quadrado. Né? Aí esse menos que aparece aqui, ó, esse menos, com esse mais já dá menos, né? Confere ou não? Vai ser mais com menos, dá menos. Como vai ficar F vezes F, dá um F quadrado. Resumo da ópera, ó, força resultante ao quadrado. Vai dar igual a quanto? Ó, F quadrado. Ou seja, não é porque cancelou, né? Esse F quadrado com esse aqui, né? Vai cancelar, vai dar um F resultante igual a F. Que curioso, né? Quando os ângulos eram de 60 graus, quando o ângulo é de 60 graus, a força resultante dava
Exatamente quanto? F raiz de 3. Quando o ângulo era de 120 graus, a força resultante, somando forças iguais, dava F, né? Certo? Ou seja, na verdade, a força resultante depende do ângulo, né? Que os vetores vão formar entre eles, não é isso? Vão formar um ângulo entre eles ali, tá? Como é que o professor deu F? Mas veja só, isso é legal, isso é uma coisa bem trivial, né? Essa força aqui, na verdade, está dizendo que nessa figura aqui, ó, esse vetor é igual a esse, que também é igual a esse. Como é que eu posso mostrar isso de uma forma mais prática? Vamos fazer o seguinte. Eu já sei que aqui os lados são paralelos. Então, na verdade, esse lado aqui, que eu acabei de riscar, esse lado aqui tem o tamanho de F1, né? Esse lado aqui tem o tamanho de F1. Esse outro lado aqui tem o tamanho de F2. Esse outro lado tem o tamanho de F2. Tá? Eu já sei que esse cara aqui tem tamanho F. Então, tudo aqui vai ter lado F. Isso aqui, na verdade, é um losango, né? Isso é verdade. Isso é um losango, tá? E aí, a força resultante, ela está dividindo, na verdade, aquele ângulo de 120 graus em duas partes iguais. Aquele ângulo de 120 graus, que os vetores formam entre eles, na verdade, está sendo dividido em duas partes iguais. Ou seja, a parte de cima vale metade, 60 graus. Okay? Como eu tenho aqui um triângulo isósceles, tá? Certo? Triângulo isósceles aqui, eu sei que esse lado são iguais, então os ângulos da base também são iguais. Então aqui também é 60 graus. Também, né? Até porque também é pela simetria, né? Claramente, isso aqui é 120, aqui também vai ser 120, vai ser dividido igualmente, 60 e 60. E também, pessoal, lembre que esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo que é 120, ele é suplementar isso aqui de cima. Como a gente acabou de ver, né? Que é o chamado alfiteta, né? Então aqui também é 60 graus, ou seja, no frigir dos ovos, é fácil identificar que todos os ângulos desse triângulo de cima, todos os ângulos internos, são 60 graus. Isso aí lembra muito que um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero é isso, aqui ele tem todos os ângulos iguais a 60 graus. E aí, nesse caso, todos os lados são iguais. Então, é por isso que a força resultante, ela também acaba valendo F aqui também, né? Isso. Ela tem tamanho também F. O tamanho dessa força resultante também vai ser igual a F. É por isso que todos os lados aí, né, são iguais a F, inclusive o que a própria força resultante tem o mesmo valor da força entre os vetores. Show de bola? Bom, pessoal, é isso aí. Bom final de semana aí para vocês, né? Bons estudos, tá? Eu vou postar esses materiais lá no nosso ambiente de sala de aula, vou postar algumas coisas para vocês estudarem, ir estudando, tá? Me procure para tirar as dúvidas e até a próxima aí, pessoal.